Olá pessoal, estamos aqui agora para apresentar para vocês, para explicar para vocês sobre o mais novo e mais arrojado projeto da gente. Mais uma novidade, como sempre. Esta vez é o que a gente chamou de Construindo Sonhos. Veja bem, se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ver. Eu vou explicar para você sobre o maior de todos os sonhos que eu tenho como professor. Há mais de 35 anos ensinando a tantos jovens o projeto de construir alguma coisa que ao mesmo tempo seja eficiente, qualitativo e principalmente solidário, poder ser útil à sociedade como um todo. Muito bem, o projeto Construindo Sonhos, como é que você chega até ele? Simples, acesse professorfernandobeltrão.com. Aí você diz, aquele mesmo site que me dá acesso, por exemplo, como aluno do curso, ou informações sobre o cursinho. Exato, lá naquele mesmo site você tem um botão Construindo Sonhos, que você pula para a plataforma do Construindo Sonhos. Lá, por exemplo, na plataforma você vai encontrar os simulados nacionais, aquelas provas que a gente fez e que faz. Então nós estamos fazendo periodicamente provas com 180 questões originais, totalmente originais, criadas pela nossa equipe, explicadas em vídeos. Veja, já são quase 500 vídeos disponíveis e gratuitos para todo o Brasil. São quase 500 questões já disponíveis para todas as pessoas. Então você pode, entra lá, Construindo Sonhos, Simulados Nacionais, custo zero, informação 1000, está lá disponível para todo mundo. Então, lá nesse projeto Construindo Sonhos, nós vamos colocar à venda algumas coisas que a gente tem para aproveitar dessa arrecadação e poder ser útil e ajudar outras pessoas. E aí, o que é que a gente está colocando dessa vez? Veja bem, desta vez nós vamos abrir para venda um livro. Este livro, um livro eletrônico, um e-book, chamado Eu, um Vencedor. Este livro foi escrito por mim e ele foi feito como homenagem ao meu filho Davi. Quando ele completou 1 ano de idade, eu lancei esse livro. E lá nesse livro eu tenho um monte de histórias, historinhas, de fábulas, de histórias infantis, muitas histórias filosóficas, todas comentadas, explicadas aqui por mim. Se você assistir esse vídeo até o fim, você vai ver exemplos de histórias. Você vai ver os 5 capítulos do livro num demo, numa demonstração. Você pode fazer isso folheando, clicando lá em Construindo Sonhos e depois clicando em demonstrativo do livro, um demo. Ou vendo esse vídeo, você também vai ter. Este vídeo é uma aula, uma verdadeira aula de comportamento, de ética, de coaching para você estudante e vestibulando. Ok? Muito bem, então nós vamos agora caminhar com vocês, levar vocês até chegar ao livro. Para isso eu gostaria de dizer, se você quiser, se tiver interesse em comprar esse livro, você pode fazê-lo. Lá no Construindo Sonhos funciona como uma mini lojinha, onde você pode comprá-lo. Quanto custa? R$15. Como é que paga? Cartão de crédito, enfim. Está lá tudo bem explicadinho, você tem acesso a isso e por R$15 você compra o livro, você tem acesso a ele e você vai ganhar de presente. Todos que comprarem o livro, Eu, um Vencedor, vão ganhar de presente a possibilidade de ser aluno nosso como? Do nosso curso totalmente online. Ah, mas esse curso totalmente online, ele é o quê? Para que vai servir o totalmente online? Ele vai servir para, primeiro, você ganha lá dentro do aluno online o acesso às 1000 questões. 1000 questões, o livro de 1000 questões com 1000 vídeos. Você pode ter todas as nossas questões comentadas em vídeos e todo mundo que é aluno já tem isso. Se você não é e vai ser aluno online, terá acesso. Fora isso, a nossa revisão integrada. Na revisão integrada você tem mais ou menos 5.000 questões, onde você tem aula todos os dias, cada dia tem uma aula sobre determinados tópicos, determinadas matérias, com a rigidez que nos caracteriza. Você só tem acesso se você acessar o sistema cada dia. Nós fazemos rigoroso bloqueio para que você não fique brincando de internet, ou use para crescer, para aprender, ou não precisa usar mais. Então, nós lhe damos esse acesso ao comprar o livro Eu, um Vencedor. Você paga os R$15, é a taxa do livro, a taxa única, ele vale como um livro, e lhe dá o acesso gratuito. Nós vamos dar de presente a possibilidade de você ser aluno nosso no curso chamado Totalmente Online.
ok? Assista o restante desse vídeo, onde você vai ver a explicação sobre o livro. Vou folhear o livro e mostrar para vocês as principais lições que ele traz. Das mais de 100 informações e páginas e orientações e textos, pelo menos 5, uma de cada capítulo, eu vou detalhar para cada um de vocês. Veja o vídeo até o final, ok? Um abraço, muito obrigado. Muito bem, gente, estamos aqui agora para apresentar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, isso aqui é somente a tela inicial do nosso site. Por que é importante? professorfernandobeltrão.com. Por quê? Porque lá você tem o acesso a tudo, acesso como aluno, acesso à rede social e acesso à nossa grande novidade, o projeto Construindo Sonhos. O que é esse projeto? Foi um projeto criado por nós faz muito tempo, com o pensamento de criar uma ação social contínua, constante, gigantesca, baseada na relação aluno-professor, como essa que a gente vem tendo aqui através da internet. Então vamos lá. A primeira coisa desse projeto é o lançamento do meu livro Eu, um Vencedor. Que livro é esse? É um livro que eu escrevi para meu filho quando ele completou 1 ano de idade. E eu coloquei nesse livro textos, palavras, frases, coisas que eu gostaria de dizer para ele quando ele tivesse aos 17, 18 anos fazendo um vestibular. Então aquilo que eu queria que meu filho ouvisse de mim fazendo vestibular, eu digo agora para você. Então entrego a você aquilo que seria para ele. Começo aí com algumas fotos. Essa aqui é uma das fotos dele quando tinha 4 aninhos de idade, 4 anos de Davi. E aí vem a apresentação do livro, que foi um texto de Davi, teoricamente. Ele contou para mim tudo isso e eu agora conto para você. Vou começar a ler o livro para você. Vou ler o primeiro capítulo todo. Lá vai. Eu vim do céu. Foi sim, eu vim lá de cima. Estou aqui há alguns meses, mas o plano era chegar há anos. O problema é que a medicina achava que a minha mãe não tinha na sua barriga uma casinha suficientemente adequada para que eu passasse os 9 meses de adaptação a esse mundo. A medicina dizia que a minha mãe não podia ser minha mãe. Vejam só. Claro que eu podia ter escolhido outra mãe, outro pai, que nada. Bati o pé, chorei bem muito, pedi ajuda de um monte de anjinhos amigos, até que Papai do Céu me disse assim: vá, meu filho, eu mesmo consertei a barriga da sua mamãe. Fique tranquilo que meu trabalho é de qualidade, é garantido. Dá para imaginar minha alegria? Dá nada. Só eu mesmo, além dos anjinhos amigos, é que sei o quanto fiquei feliz em receber a boa nova. Foi tudo muito rápido, 9 meses passaram rapidinho e BUM! Cheguei no final de julho de 2011, em uma sexta-feira à tarde. Pesava uns 3 quilos e media mais ou menos meio metro. Confesso que não ligo muito para essas coisas. Desde o meu nascimento tenho comido muito, dormido muito, brincado muito. Também tomei umas vacinas que doeram muito. Confesso ter ficado um pouco chateado com meu pai, mas ele explicou que essas vacinas, serviriam para que eu ficasse mais tempo com ele e com minha mãe, evitando o retorno apressado para o céu, coisa que eu quero adiar mesmo. Não que lá no céu seja ruim, mas aqui também é legal, e eu tenho algumas tarefas para executar e que devem me tomar um tempão. Resumindo tudo, eu vim do céu, quase que não vinha, e agora que estou aqui para apresentar esse livrinho que meu pai escreveu pensando em mim, quer dizer, pensando em todos os filhos do mundo que também querem um lugar ao sol. Meu pai sabe muito bem o que é importante para cada um conseguir superar as dificuldades e vencer, como eu venci. De minha parte, tenho uma dica para você que está diante de um obstáculo grande, aparentemente intransponível. Bata o pé, mantenha-se firme na luta, procure a companhia de pessoas legais, peça a ajuda de anjinhos amigos e principalmente acredite. Pode ser que no seu caso também seja útil ler esse livrinho, abrindo o seu coração para as palavras nele contidas. Há coisas que podem ajudá-lo, mas que você nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto. Acredite. Davi Beltrão. Este foi
o capítulo de abertura, o ponto inicial do livro Eu, um Vencedor. Aqui minha família, eu, minha esposa, meu filho, a nossa casa. Aqui a abertura do livro agora feita por mim, um pouco da minha história. Vou ler um pedacinho para vocês. Sou Fernandinho, um homem de pele clara, de jeito tímido, de corpo magro, de estrutura baixa, de olhar forte, de alma inquieta. Sou Fernando Beltrão, sou eu. Nasci prematuro de parto cesáreo, em hospital público há quase 50 anos. Nunca fui amamentado e pouco recebi em quantidade e qualidade de alimentos que se comem. Não frequentei pré-escola, embora essa novidade já houvesse nas terras de Catendi, pequena cidade interiorana onde passei os meus 16 primeiros anos. Matriculado na primeira série para aprender a ler, logrei êxito, graças a dona Ana Virgínia, quem eu nunca ousei chamar de tia. Nunca deixei a escola pública, porque mesmo hoje médico formado e professor de ensino médio, sou professor concursado da Universidade de Pernambuco há mais de 20 anos. Comecei a trabalhar aos 12 anos com meus irmãos, somos 6. Vendi picolé na rua, trabalhei entregando malotes, fui datilógrafo, uma versão, digamos, antiga de digitador ou algo assim. Sou médico e professor. Como professor de dezenas de escolas de ensino fundamental e médio, aprendi coisas de ensinar. Fiz um monte de amigos, me fiz conhecido na cidade, alguns até ajudei. Isso me deu algum dinheiro, muitos sonhos e um grande desafio: construir uma escola privada que seja pública. Que sonho difícil, se não impossível. Na verdade, eu tenho como plano de vida construir um grande projeto que seja privado, mas que seja gratuito, que seja aberto um dia. Espero em poucos anos eu vou consolidar. Temos dado muitos passos nesse sentido. Esse é um dos projetos. Tornei-me dono de um cursinho pré-vestibular. Criei um cursinho diferente. Claro, o meu curso já tem quase 30 anos e hoje há um bom tempo o maior curso da cidade do Recife, o maior pré-vestibular, o curso de melhores resultados, um curso caro. Não, um curso principalmente onde a receita é utilizada para que a gente possa ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso projeto principal. É privado, mas está cheio de alunos pobres. É privado, mas não precisa de propaganda. É privado, mas é exigente e sério, como se não precisasse da contribuição financeira dos alunos. É privado, mas combate ferozmente o consumismo idiota que nesses tempos tem devorado a alma frágil dos nossos jovens. É privado, mas um dia será público, totalmente público. Esse é o segundo capítulozinho do nosso livro Eu, um Vencedor. Aqui mais uma foto de Davi para abrir o próximo capítulo, que é motivação. Na verdade, são 5 grandes capítulos. Em cada capítulo são mais ou menos 20 histórias comentadas, explicadas por mim, voltadas para alunos do ensino médio que estão fazendo vestibular ou concurseiros. E aí o capítulo 1 é esse daqui, ó. As histórias que se seguem pretendo levá-lo a refletir sobre a importância de sentir-se motivado, além de algumas ações práticas e simples que podem auxiliá-lo. Afinal, sem motivação não há superação. Este capítulo é dedicado a Mônica, minha esposa, motivadora maior da minha vida, mola propulsora dos meus anseios. E aí vem, o livro todo é assim, diz a lenda, fala Fernandinho, uma historinha e depois eu faço o meu comentário pensando no que diria para o meu filho. Essa é a lógica do livrinho da gente. E aí nesse primeiro capítulo, o primeiro texto é esse: qual a sua vocação? Vou ler o texto. Diz a lenda, ou destrinchado: eu estava andando nos jardins de um asilo de loucos quando encontrei um jovem rapaz lendo um livro de filosofia. Pelo seu jeito e pela saúde que mostrava, não combinava muito com outros internos. Sentei-me ao seu lado e perguntei: o que está fazendo aqui? O rapaz olhou surpreso
vendo que eu não era um dos médicos, respondeu: é muito simples, meu pai, um brilhante advogado, queria que eu fosse como ele. Meu tio, que tinha um grande entreposto comercial, gostaria que eu seguisse o seu exemplo. Minha mãe desejava que eu fosse a imagem do seu adorado pai. Minha irmã sempre me citava como marido, o marido como exemplo de homem bem-sucedido. Meu irmão procurava me treinar para que eu fosse um excelente atleta como ele. Parou um instante e continuou: e o mesmo acontecia com meus professores na escola, o mestre de piano, o tutor de inglês. Todos estavam determinados em suas ações, convencidos que eram o melhor exemplo a seguir. Ninguém me olhava como se deve olhar um homem, mas como se olha um espelho. Dessa maneira, resolvi me internar nesse asilo. Pelo menos aqui eu posso ser eu mesmo. E aí, fala o Fernandinho, é o texto que eu escrevi pensando no meu filho. Escolher uma profissão é tarefa individual, pois é você que viverá essa realidade profissional daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Fazer o que não gosta, trabalhar com coisas para as quais não tenha a menor habilidade, pode lhe trazer angústia, insatisfação, consequentemente, baixo desempenho profissional. Sendo infeliz na profissão, que lhe tomará mais da metade das horas do dia, ninguém consegue ser feliz na vida pessoal familiar. Creio que uma das causas de tanta infelicidade conjugal familiar repousa no desequilíbrio individual em relação à carreira profissional. Seja por excesso de trabalho, por inaptidão para a função, seja por insatisfação do indivíduo com as tarefas, seja pelo ambiente de trabalho ou pela sensação de inutilidade no que faz. Repito, mais da metade das horas do seu dia, daqui a 5, 10, 15 anos, serão tomadas pelo seu trabalho. Por isso ele precisa ser prazeroso, ele tem que lhe fazer sentir-se útil, ele deve lhe remunerar bem. Não adianta pensar em uma coisa só, tem que ter o tripé, tem que ter remuneração, tem que ter prazer e tem que ter utilidade. Sem isso não é um bom trabalho. Assim, escolha cuidadosamente a sua carreira e se perceber que não serve mais para você, abandone a carreira. Só existe um beco sem saída para quem é tão burro que não consegue andar de marcha ré. Aqui, Davizinho, para abrir o segundo capítulo com os textos. Repito, são 100 textos de lendas, de historinhas conhecidas e 100 comentários e explicações minhas, com a mente pensando em você, estudante vestibulando. Ensinando um cavalo a voar, diz a lenda, fala o Fernandinho. Vamos lá. Diz a lenda, o que diz? Eu vou destrinchar esse texto. Um velho rei da Índia concedeu a um homem, condenou um homem à forca. Vossa Majestade, que é um homem sábio e curioso, com tudo que os seus súditos conseguem fazer, respeita os gurus, os sábios, os encantadores de serpentes, os faquires. Pois bem, quando eu era criança, o meu avô me transmitiu a técnica de fazer um cavalo branco voar. Vejam bem, não existe ninguém mais nesse reino que saiba disso, de modo que a minha vida deve ser poupada, disse o condenado. O rei imediatamente mandou trazer um cavalo branco. Preciso ficar 2 anos com este animal, disse o condenado. Você terá 2 anos, respondeu o monarca, a essa altura meio desconfiado, é claro. Mas se este cavalo não aprender a voar, será enforcado. O homem saiu dali com um cavalo, feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou toda a família em prantos, desesperada. Você está louco, gritavam todos. Desde quando alguém desta casa sabe como fazer um cavalo voar? Não se preocupem, porque a preocupação nunca ajudou ninguém a resolver seus problemas. Respondeu ele, e eu não tenho nada a perder, será que vocês não percebem? Primeiro, nunca alguém tentou ensinar um cavalo a voar, pode ser que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho e pode morrer nesses 2 anos. Morreu o rei, estou livre. Terceiro, o animal também pode morrer e eu conseguirei mais 2 anos para treinar outro cavalo. Isso sem contar com a possibilidade de revoluções, golpe de estado, anistias gerais, qualquer coisa.
Finalmente, se tudo continuar como está, eu ganhei 2 anos de vida, onde posso fazer tudo que tenho vontade. Vocês acham pouco? E aí vem, fala Fernandinho, meu texto para meu filho. Você está se sentindo pressionado por todo mundo? Ouve todos os dias que tem a obrigação de passar, então você está com a corda no pescoço. O que fazer? Tem que passar, ora. Diga que vai fazer um cavalo voar, só precisa de um tempo, ou seja, diga que tem certeza de que vai conseguir, só é preciso um tempo. Nesse momento você deve estar pensando, e se eu não conseguir, se eu não passar, o que será do meu futuro? Veja bem, seu futuro só acontece no futuro, e daqui para o futuro, muita coisa pode acontecer, se não veja. Primeiro, pode ser que você passe, tudo estará resolvido. Segundo, pode ser que você não passe, mas que fique com nota boa, impressione a todos os que hoje lhe pressionam. Terceiro, pode ser que você não passe, mas que muitos dos seus colegas também não passem, por conta de uma série de provas injustas, com direito a escândalos e congêneres, e isso sirva para aplacar as cobranças dos que lhes são dirigidas. Quarto, pode ser que você nem faça as provas por conta de algum fato novo na sua vida pessoal, familiar, emocional, nacional, mundial, quem sabe? Mas pode ser ainda que nos próximos meses você conheça alguém, um novo amor, um amigo importante, e que acabe por dar a você um novo rumo à sua vida, talvez por um caminho que você nem sequer passe por fazer provas ou não fazer provas de vestibular. Enquanto isso, vá galopando feliz em seu cavalo, seja feliz. Uma observação: não use estas palavras para se omitir e deixar de lado as responsabilidades de estudante. Faça a sua parte sempre. Davizinho agora para abrir o nosso próximo capítulo, o 3º capítulo, Ética. Nesse capítulo Ética, o primeiro texto, quantos anos você tem? 6 ou 7. E o meu texto sempre à esquerda diz a lenda e à direita a minha comunicação direta com você. Primeiro diz a lenda, a história, quantos anos você tem. Diz a lenda: era uma tarde ensolarada no sábado em Oklahoma City. Meu amigo e pai orgulhoso Bob levou os seus filhos para jogar minigolf. Ele foi até o sujeito da bilheteria e disse: quanto é a entrada? O jovem respondeu: $3 para o senhor e $3 para cada garoto acima de 6 anos. O senhor, e $3 para cada um, e ele disse, de 6 anos. O senhor, $3 para cada um. A entrada é livre para crianças de 6 anos ou menos. Quantos anos eles têm? Bob respondeu: o advogado tem 3 e o médico tem 7. Então acho que eu lhe devo $6. 3 meu, 3 do mais velho. O homem da bilheteria disse: o senhor acabou de ganhar a loteria ou coisa parecida? O senhor poderia ter economizado 3 cobres? Poderia ter dito que o mais velho tinha 6 anos, eu não iria notar a diferença? Bob respondeu: pode ser, mas os garotos saberiam. A ética é isso, é o cuidado, porque o garoto saberia. Como é que eu vou querer que meu filho não minta, se eu digo para ele: filho, quando alguém toca o telefone em casa, filho, diga que eu não estou. Diga que eu não estou, quer dizer, minta. Fala Fernandinho, vem o meu texto para Davi e para você. Esta parábola nos mostra o valor do exemplo. Como precisamos de pais e professores que deem o exemplo, lendo, estudando, valorizando a cultura, vivendo honestamente, pagando impostos devidos, remunerando corretamente seus empregados, cuidando da limpeza do ambiente, respeitando as normas da sociedade, não humilhando os menos favorecidos, nem se deixando subjugar por ditadores de plantão. E você, meu caro estudante, viva hoje como se estivesse sendo filmado por uma câmera invisível que será doada aos seus filhos, quando estiver, é claro, para que possam ter orgulho da raiz da árvore das suas vidas. Ou seja, seja ético todas as horas, com pessoas vendo ou não, seja ética de manhã, de tarde, de noite, sempre. O próximo capítulo, o 4º capítulo, penúltimo, obstáculos. Cada capítulo desses sempre são 20, 25, 30 textos
com o formato, o texto e o Fala Fernandinho. Então, vamos ver um textozinho do capítulo 4. Isso é que é um cachorro. Olha bem, lá vai. O texto e o comentário. O texto. Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando o cachorro entrou. Ele espantou o cachorro, mas logo o cãozinho voltou. Quando tentou espantá-lo novamente, foi que viu que o animal trazia um bilhete na boca. Ele pegou o bilhete e leu: pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor, assinado Joãozinho. Ele olhou, viu dentro da boca do cachorro tinha uma nota de 50 reais. Então pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna do carneiro, colocou numa embalagem plástica junto com o troco e pôs na boca do cachorro. O açougueiro ficou impressionado. Como já era mesmo hora de fechar, fechou o açougue e decidiu seguir o animal. O cachorro desceu a rua. Quando chegou ao cruzamento, deixou a bolsa no chão, pulou e apertou o botão para fechar o sinal. E esperou pacientemente com o saco na boca até o sinal fechar e que ele pudesse atravessar a rua. O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua até que o cão parou diante de uma casa e pôs as compras na calçada. Então voltou um pouco, correu e se atirou contra a porta. Tornou a fazer isso, ninguém respondeu na casa. Então o cachorro circundou a casa, pulou um pequeno muro e foi até a janela e começou a bater com a cabeça no vidro várias vezes. Depois disso, caminhando de volta para a porta da frente, e foi quando alguém abriu a porta e começou a bater no cachorro. O açougueiro corre até esta pessoa e o impediu, dizendo: por Deus do céu, o que você está fazendo? O seu cão é um gênio. A pessoa respondeu: um gênio? Esta já é a segunda vez esta semana que esse estúpido esquece a chave. Caramba, ele queria que o cachorro lembrasse da chave. É demais. E aí veio o meu texto. Todo bom estudante, todo concurseiro já se viu diante de uma situação como a que foi vivida pelo pobre cãozinho. Lutou, conseguiu superar as limitações, obteve um resultado fantástico em uma questão difícil, em uma prova, em uma etapa, mas o reconhecimento não veio. Ao contrário, vieram críticas daqueles que não perceberam quanto seria importante para a caminhada do nosso herói, estudante, cachorro, uma palavra de incentivo, de reconhecimento. Talvez você já tenha passado por essa situação de agora. Ouviu uma pergunta feita na sala pelo professor, sabia a resposta e até respondeu, só que baixinho, quase murmurando. Quando de repente o colega da cadeira vizinha grita altiva a resposta pretendida. Em troca, o professor faz maiores elogios ao colega, sem perceber o verdadeiro autor da façanha, você. O que fazer? Como evitar pré-julgamentos? Como não sofrer com críticas que tomam o lugar de merecido elogio? Simples assim, não faça nada. Pode ficar certo de que logo após a sua vitória, e ela virá, muita coisa vai mudar nos que duvidaram do seu potencial. Será então a sua hora de reconhecer o que fizeram por você, ao invés de se deixar invadir por sentimento de revolta, por vingança. Não, reconheça, algo fizeram por você também. E aí, o nosso último capítulo, o capítulo de atitude. E aí nele, o texto que eu vou ler, um dos 20 textos é esse: o menino que lutava judô. Lá vem o texto, diz a lenda. Um garoto de 10 anos decidiu praticar judô, apesar de ter perdido o seu braço esquerdo em um acidente de carro. Disposto a enfrentar as dificuldades e as limitações, começou as lições com um velho mestre japonês. O menino ia muito bem, mas sem entender por que, após 3 meses de treinamento, o mestre tinha lhe ensinado somente um movimento. O mestre respondeu calmamente, com convicção: este é realmente o único movimento que você sabe, mas é o único que você precisa saber. Sem entender completamente, mas acreditando no mestre, o menino manteve sem treinamento. Meses mais tarde, o mestre inscreveu em seu primeiro torneio. Surpreendendo-se, o menino ganhou facilmente os 2 primeiros combates.
O terceiro combate revelou ser mais difícil, mas depois de algum tempo, seu adversário tornou-se impaciente e agitado. Foi então que o menino aplicou o único golpe que sabia para salvar, para ganhar aquela luta. Espantado ainda pelo seu sucesso, o menino estava agora nas finais do torneio. Desta vez seu oponente era bem maior, bem mais forte e bem mais experiente. Como vencer o inimigo invencível? De forma alguma deixe-o continuar. Preocupado com a possibilidade do garoto se machucar, os organizadores cogitaram cancelar a luta quando o mestre interveio. De forma alguma deixe-o participar. De forma alguma, disse o mestre, deixe-o participar. Dessa forma, o garoto, usando os ensinamentos do mestre, enfrentou a luta. Quando teve a oportunidade, usou seu movimento para prender o adversário. Foi assim que o menino ganhou o torneio. Ele foi o campeão, sagrou-se campeão nesta luta. Mais tarde em casa, o garoto e o mestre revisaram cada movimento em que houve na luta. Então o menino criou coragem para perguntar o que estava realmente em sua mente. Mestre, como eu consegui ganhar o torneio com somente um movimento? Como isso foi possível? Você ganhou por duas razões, respondeu o mestre. Em primeiro lugar, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. Em segundo lugar, a única defesa conhecida contra esse movimento é o seu oponente agarrar seu braço esquerdo, aquele que ele tinha perdido no acidente. A maior fraqueza do menino tinha se transformado em sua maior força. E aí fala Fernandinho, o último texto que eu vou ler para vocês do livro todo. O livro ao todo tem 100 historinhas, eu li para vocês apenas 5. Essa história do menino do judô. Sua fraqueza pode se transformar em sua força, desde que você saiba usá-la. Não é raro encontrarmos pessoas que conseguiram transformar completamente uma situação adversa em motivo de renovação e força. Já vi pessoas saindo fortalecidas de situações aparentemente sem saída. É como no ditado popular, por cima de carne seca. Tive um aluno chamado Cássio, hoje é médico, mora no Rio de Janeiro, é ortopedista. Pois bem, Cássio, hoje médico, que trabalhava como boy, como office boy, usando uma moto que comprara prestações justamente para trabalhar. Ao terminar de pagar o bem, era época de vestibular e ele, nosso herói, se inscreveu e passou em ciências biológicas, curso que não desejava. Eu queria ser médico, queria muito, o sonho era ser médico. E o que é que ele fez? Aproveitou sua aprovação em ciências biológicas, encheu-se de força e esperanças, e num ato de coragem, vendeu a moto, abandonou o emprego e se fez vestibulando de verdade, jogou fora tudo que ele tinha. Daqueles que concordaram para estudar, daqueles que acordam para estudar, estudam até dar sono. Estudou o ano todo o ano. Resultado, no final daquele ano, estava aprovado em medicina na Universidade de Pernambuco, de onde se formaria 6 anos mais tarde. Hoje, médico formado, competente, rico, vive bem, feliz, é apenas um dos exemplos. Posso dizer que são inúmeros exemplos, espero que o seu seja um deles.